Boa noite, que bom ver você aqui mais uma vez. Nós temos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Estamos estudando já há 8 domingos. Nós estamos estudando a série O Livro de Daniel, do passado para o futuro. E agora nós vamos estudar o capítulo 9. Se você perdeu alguns dos episódios anteriores, pode procurar nesse mesmo canal, tem todos os episódios disponíveis, tá certo? Mas hoje nós vamos estudar o capítulo 9, e antes da gente abrir a Bíblia para estudar o capítulo 9, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, e nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre esse estudo. Você ora comigo? Feche seus olhos. Senhor, nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra. Por favor, Pai, abre a nossa mente, abra o nosso coração, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Se faça presente em nosso meio. Nos dê agora sabedoria e entendimento. Fica conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o título que nós vamos estudar hoje é O Ungido Revelado. O Ungido Revelado. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, tá? Daniel capítulo 9, o livro de Daniel no capítulo 9, onde vai estar então o nosso tema de hoje, ungido revelado. Vamos tentar entender. O capítulo 9 de Daniel é um capítulo relativamente curto, mas é um capítulo que traz informações muito importantes para a gente entender também o capítulo 8. E vai trazer também, lançar luz sobre uma faceta do Messias, completando então a visão do capítulo 7 e do capítulo 8. Bom, acho que eu falei muita coisa, mas é só para despertar um pouquinho do seu interesse, tá bom? Nosso tema de hoje então é ungido revelado. E antes da gente ler, eu quero fazer uma pequena introdução aqui. Olha só, do último verso do capítulo 8, não sei se você está lembrado, semana passada estudamos o capítulo 8, e no capítulo 8 a gente viu que no final da visão, Daniel está perplexo, ele não consegue entender o sentido da visão. Apesar do anjo vir e lhe trazer algumas informações, Daniel termina o capítulo 8 no sentido de muita dúvida, muita inquietação sobre o que significa a visão, especialmente a parte que fala das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, né? Que, como vimos semana passada, representa 2.300 anos. Até quando? Até que venha ou que comece o juízo de Deus. Uma data muito significativa, uma data muito importante, mas ali tem um problema, é que Daniel 8 não diz para nós quando esta visão começaria a se cumprir, qual a data de partida destes anos. E isso deixa a situação no ar. Sabemos que é um período de 2.300 anos, mas não sabemos quando esse período começa. Pois bem, no final do capítulo 8, Daniel está cheio de dúvidas. E no primeiro verso do capítulo 9, nós encontramos agora um intervalo, né, uma passagem de 13 anos. 13 anos se passam entre o final do capítulo 8 e o começo do capítulo 9, para que Daniel pudesse receber uma explicação sobre o assunto da visão que ele não tinha entendido. 13 anos depois, olha que coisa interessante. Ele passou 13 anos com muitas dúvidas, até que 13 anos depois, Deus lhe dá então uma nova visão, para que ele possa entender melhor a visão que ele não havia entendido no capítulo 8. Bom, vamos então começar. Quero ler com você o verso 1 e o verso 2. Daniel, capítulo 9, verso 1 e verso 2 diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Bom, vamos lá? Vamos aprofundar um pouquinho. Primeiro,
A visão acontece no primeiro ano do domínio medo-persa. Não sei se você está lembrado, Dario é o primeiro governador regente de Babilônia. Justamente quando os medo-persas eles sobem ao poder. Esta visão acontece então no primeiro ano. O que acontece nesse mesmo ano? Esse mesmo ano é o ano em que Daniel passa pela cova dos leões. Foi exatamente nesse ano que Daniel recebeu essa visão. Nesse mesmo ano começa a acontecer o cumprimento da primeira parte da profecia. Lembra lá da profecia que falava de Babilônia, tu és a cabeça, mas depois de ti se levantará outro. Muito bem, neste ano começa a se cumprir a primeira etapa profética. Eu digo primeira etapa porque quando Daniel recebe a visão, o primeiro reino ele já está lá constituído, que é a Babilônia. Então a primeira alteração que mostra a profecia se cumprindo é justamente no reinado medo-persa, ok? E também Daniel percebe o cumprimento das profecias de Jeremias, profeta Jeremias. Ele então, Daniel, através do estudo de Jeremias, ele chega à conclusão que há um período de 70 anos de cativeiro. Mas aqui tem um detalhe: já faziam 68 anos que eles estavam cativos, faltava 2 anos para se cumprir. Daniel via esse período se cumprindo, mas ele não percebia nenhum sinal de mudança. Aqui eu faço um parênteses para fazer uma aplicação interessante. Daniel ele não havia entendido a visão do capítulo 8. E o que Daniel fez? Cruzou os braços? O que Daniel fez? Ficou pedindo para Deus dar novas revelações para ele? O que Daniel fez? Daniel foi estudar a Bíblia. Para encontrar uma resposta para as revelações de Deus, Daniel foi à Bíblia. Nada substitui o estudo da Bíblia. A busca de luz direta através da Bíblia. Muito bem, vamos ler o verso 3? No verso 3 diz o seguinte: por isso me voltei para o Senhor com orações e súplicas. Me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. E aí, a partir do verso 4, começa aqui a descrição da oração. Não dá tempo da gente estudar profundamente a oração aqui, mas é uma oração muito bonita e muito significativa. Uma oração que fala da confissão pessoal dos pecados e da ação de Deus em perdoar, mas também fala da confissão dos pecados como nação, o reconhecimento dos pecados de Israel e também a ação de Deus em restaurar o povo de Israel. Em resumo, é isso aí. Bom, quando a Bíblia diz que ele se vestiu de roupa de saco e de cinzas e fez jejum, existe aqui uma referência à própria morte. O momento em que ora é como se um morto estivesse voltando à vida simbolicamente, né? O jejum, o pano de saco, cinzas, é como se ele estivesse morto. E ele clama em oração. Esta oração que aparece aqui é a 7ª oração no livro, apresentada no livro de Daniel. E a última, mas é a oração mais importante e é a maior que é apresentada aqui no livro. Só que essa oração ela tem um aspecto universal. Ora, se a oração lá, quando Daniel passou pela cova dos leões, ela tinha um cunho pessoal, esta oração ela tem um cunho universal, envolve todo o povo de Israel. Muito bem, o estilo de oração de Daniel, se a gente for analisar aqui, não dá tempo de analisar tudo, mas você pode ler depois e estudar aí por conta própria. Você vai perceber que é um estilo muito parecido com o livro de Salmos, é um estilo muito parecido com as orações de Esdras e Neemias, dos quais Daniel faz eco em muitos dos temas do seu livro. A oração, ela tem uma dimensão social que vai além de Daniel e envolve o destino da nação. Olha que coisa impressionante. A oração de Daniel vai além do que suas próprias necessidades. A oração de Daniel envolve o destino do seu povo, o destino da sua nação.
quando a gente olha para a oração de Daniel sobre o olhar litúrgico, a gente percebe que a experiência litúrgica na Bíblia, ela envolve lembranças dos eventos do passado e esperança dos eventos do futuro. Isso significa que toda a nossa oração e toda a nossa liturgia de adoração, ela precisa estar pautada também nesses dois aspectos. Lembrança dos eventos do passado que Deus fez por nós, onde nós estávamos, nossa vida de pecado, as ações de Deus para nós no passado, a maneira como Ele cuidou de nós, como Ele nos protegeu, mas também o que? A esperança para o futuro. Se você for analisar bem, qualquer pregação envolve esses dois aspectos. Leva o pecador a refletir na sua vida passada, tudo que o trouxe até aqui, mas leva ele a escolher um novo caminho para o futuro, ou a crer na esperança da ação de Deus no futuro. Portanto, a experiência litúrgica, ela tem esses dois aspectos que são muito claros, evidenciados nesta oração no livro de Daniel, no capítulo 9. Vamos ler agora, pular lá para o verso 20 até o verso 23. Verso 20 até o verso 23, na parte da oração, eu dei uma resumida nos aspectos, que é algo que você pode estudar e conhecer por conta própria. Eu vou agora no verso 20 até o verso 23. E ali diz o seguinte: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, viu o que eu falei aqui? Transcende Daniel e alcança toda a nação. Meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Para que o anjo veio? Para lhe dar percepção e entendimento. Entendimento do quê? O que Daniel não tinha entendido? A visão do capítulo 8. Deixou ele preocupado, deixou ele doente, deixou ele ansioso. E o anjo Gabriel vem e diz: olha, eu vim agora para lhe dar entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Que visão? A visão que Daniel não havia compreendido. Que visão é essa? A visão do capítulo 8. Olha, perceba alguns detalhes interessantes nesse episódio aqui. Vamos analisar um pouquinho a resposta de Deus, né, que vem através do anjo. O anjo visita quando ele ainda está orando. Isso aqui é muito curioso. A resposta de Deus para a oração de Daniel, ela foi dada provavelmente antes mesmo de Daniel começar o quê? A orar. Enquanto Daniel está orando, o Senhor já está respondendo. Isso é fantástico. Será que nossas orações seriam diferentes? Olha só, as palavras não têm o poder mágico de forçar Deus à ação. Não tem poder mágico de forçar Deus à ação. Deus decide e age sozinho. Deus decidiu agir antes da oração de Daniel terminar. Deus decide e age sozinho. A oração apenas autoriza a ação que Deus decidiu fazer na sua vida. A importância de orar não é convencer a Deus da minha necessidade, mas é me convencer de que eu preciso da ação de Deus na minha vida. Bom, e aí o anjo então prossegue, verso 24, lê comigo aí: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Não é curioso que o capítulo 9 começa com a menção da profecia dos 70 anos
para o final do cativeiro babilônico. E agora o anjo vem e amplia esse conceito dizendo: eu vim aqui para lhe falar que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. De 70 anos, vai para o quê? 70 semanas. A profecia das 70 semanas, ela vem como uma resposta à profecia dos 70 anos. A profecia dos 70 anos é a salvação, como é que eu posso dizer assim, limitada. Mas a profecia das 70 semanas traz luz para a salvação efetiva. A profecia dos 70 anos traz luz para a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. Mas a profecia das 70 semanas traz luz para a libertação do cativeiro do pecado. A profecia das 70 semanas, ela foca na nação de Israel. Dos 70 anos, a profecia das 70 semanas, ela foca na salvação do ser humano. Perceba, a profecia das 70 semanas, ela vem como uma resposta definitiva para a profecia dos 70 anos. Olha só, a abrangência na profecia dos 70 anos, existe aqui a visão de um Messias particular. Na profecia das 70 semanas, existe a visão de um Messias universal. 70 semanas, a ação particular de um Salvador que restaura a nação específica de Israel. 70 anos, uma profecia universal. Aqui, no caso dos 70 anos, existe aqui o Messias do ano sabático. Se você está lembrado nas festas, a cada 7 anos havia um ano que era considerado sabático, tanto para a agricultura, quanto para a celebração do povo de Israel, quanto para os escravos, né? E depois de 70 anos vinha então o jubileu. Mas aqui existe uma ampliação ainda maior, um contexto que é multiplicado por 7 vezes mais ainda. Ok? Ou seja, na profecia dos 70 anos estamos falando do Messias do ano sabático. Mas na profecia das 70 semanas estamos falando do Messias do jubileu. Uma coisa muito mais ampla para o judeu daquela época, acostumado com estas festas, com essa estrutura social. Isso fica muito claro na profecia. Agora, eu vou dizer uma coisa curiosa para você. Não sei se você sabia disso, mas a Bíblia chama outras pessoas de Messias. A Bíblia chama, por exemplo, Arã, dentro de uma função específica de Messias. Está ali os textos bíblicos, Êxodo 28, 41, Levítico 16, 32. Chama Isaías, como diz Isaías 61, verso 1. Chama até mesmo o rei Saul, como diz 2 Samuel 1, verso 14. Mas o Messias do capítulo 9 de Daniel é o Messias dos Messias. Ele é o Messias universal. Todos esses que eu mencionei antes cumpriam um papel específico na salvação do povo de Deus, mas o Messias do capítulo 9 é o Messias que cumpre o papel pleno de salvação do povo do mundo todo. É um Messias universal. Por não entender a profecia dos 2300 anos, Daniel consulta a profecia dos 70 anos. E isso levou ele até a profecia das 70 semanas. Olha que coisa curiosa. Bom, depois de ter feito toda essa linha introdutória, eu quero tentar então mostrar para você quando começa e como se cumpre a profecia das 70 semanas. Vamos ler aí verso 25 até o verso 27. Verso 25 diz o seguinte: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. O verso 27 diz: com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana
ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Olha aqui. Então, perceba que, para que possa entender, o anjo então destrincha as 70 semanas. Ele diz: estão decretados sobre o teu povo 7 semanas, depois 62 semanas, então virá um ungido. Ele vai fazer um acordo, né? Ele vai promover aí uma interação por uma semana com o seu povo, e no meio dessa última semana ele fará cessar o sacrifício. Por que é importante a gente entender aqui essa profecia? Perceba, qual foi o aspecto que Daniel não entendeu no capítulo 8? Daniel entendeu a questão do Messias, Daniel entendeu a questão da passagem dos anos em relação aos reinos, mas tem uma coisa que Daniel não entendeu, é o fator tempo. Lembra que nós estudamos e vimos que as 2.300 tardes e manhãs ficaram no ar porque não sabia de onde começar? Quando o anjo diz que ele vem para explicar a visão, ele faz, através da visão das 70 semanas, uma parte que é recortada dos 2.300 anos. É como se o anjo quisesse colocar, pontuar, através da profecia das 70 semanas, um aspecto, a primeira parte da profecia dos 2.300 anos. Assim, é como se o anjo estivesse dizendo: ao você entender as 70 semanas, você começa a entender a profecia dos 2.300 anos. A profecia das 70 semanas, ela marca o começo da profecia dos 2.300 anos. Elas começam juntas, se cumpre a profecia das 70 semanas e prossegue então rumo ao cumprimento da profecia dos 2.300 anos. Lembre-se que desde o começo o objetivo do anjo é vir e esclarecer para Daniel a visão que ele não havia compreendido no capítulo 8. Bom, o anjo diz que a visão começa com o decreto para voltar para Jerusalém, mas aqui nós temos um problema, porque 3 decretos históricos foram dados aqui. Um foi dado por Ciro em 538, o outro foi dado por Dario em 519 a.C., e o terceiro foi dado por Artaxerxes em 457. Qual destes que a gente deve considerar como o decreto definitivo para o cumprimento dessa profecia? Bom, vamos lá. O primeiro decreto de Ciro, o foco foi na reconstrução do templo. Não havia restauração da nação ou da cidade de Jerusalém. O foco principal era a reconstrução do templo. E por essa época, 20.000 judeus voltaram para Jerusalém. É bem provável, portanto, que não seja esse. No segundo decreto, esse segundo decreto de Dario, ele apenas confirmou o decreto que foi dado a Ciro. Mas aí o terceiro decreto de Artaxerxes, ele é o último decreto, e por ser o último, ele é o quê? Definitivo. Ele é efetivo. Ele é o mais completo, por quê? Porque envolve não somente o restabelecimento religioso, que já foi dado lá atrás, como também o restabelecimento político e administrativo. E no livro de Esdras, capítulo 7, verso 27 e 28, mostra que é o único dos decretos que é mencionado explicitamente a intervenção de Deus. Portanto, a data que nós devemos aqui considerar é 457, é o terceiro decreto. E quando a gente colocar na régua do tempo, a gente vai perceber que vai bater exatamente com o período histórico da vinda do Messias, que é o grande foco, o grande objetivo dessa profecia. Bom, vamos tentar entender então? Então, vamos lá, já temos a data de partida, 457, está aqui. Em 457 começa a profecia das 70 semanas, ok? Então, 7 semanas, depois 62 semanas. Agora a gente precisa fazer uma conta matemática aqui. Nessa conta matemática o que acontece é o seguinte: cada dia em profecia representa o quê? Um ano. Cada dia em profecia representa um ano.
Uma semana é um período de 7 anos. 70 semanas, portanto, é um período de 490 anos. Mas, como há um destrinchamento, então vamos lá, 7 semanas e 62 semanas, e então virá ungido. Isso dá o equivalente a 483 anos. Em 483 anos, a gente chega na data de 27 depois de Cristo. Você vai dizer, não, tem alguma coisa errada aí, está faltando um. Não é que está faltando um, é que você não pode esquecer que não existe o ano 0. Do ano 1 antes de Cristo passa para o ano 1 depois de Cristo. Então, matematicamente falando, come um ano aí, tá bom? Por isso que vai parar no ano 27. O que acontece no ano 27? No ano 27, você sabe que na contagem do calendário houve um pequeno lapso, um erro. Na verdade, Jesus não nasceu no ano 0. Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. É verdade, Jesus nasceu antes de Cristo, né? Na contagem do calendário. Portanto, no ano 27, quantos anos tinha Jesus? 30 anos. E o que acontece com Jesus quando tem 30 anos? Jesus é o quê? É batizado. E no momento em que Jesus é batizado, desce o Espírito Santo, reconhece ali ele como Filho de Deus, e Jesus começa o quê? O seu ministério. Daqui a pouco eu vou apresentar um texto onde Jesus se coloca como cumprimento dessa profecia de ser ungido. Né? Lucas 4, daqui a pouco eu vou falar. Tá bom? Então, no ano 27, começa então o quê? A última semana das 70 semanas. Diz o texto bíblico, no meio da última semana, ou seja, 3 dias e meio, em profecia representa o quê? 3 anos e meio depois. O que vai acontecer? Será morto. Ungido será morto. Vai fazer cessar o sacrifício. Que sacrifício? O sacrifício diário que é feito no templo. Não foi isso que Jesus fez com o seu sacrifício? Ele acaba com o sistema sacrificial, agora não é mais necessário oferecer o cordeiro em sacrifício. E isso é tão significativo que na hora que Jesus foi morto, o cordeiro que era para ser sacrificado no horário do sacrifício da morte de Jesus, o que acontece com ele? Ele foge. Ele faz cessar o sacrifício. Exatamente 3 anos e meio, que foi a duração do ministério de Jesus. 3 anos e meio. Ele morre bem no meio da última semana. E aí, depois de 3 anos e meio, nós chegamos no ano 34, daqui a pouco eu vou mostrar para você o que acontece, e no ano 34 termina a profecia das 70 semanas. Bom, se nós aqui entendemos que a profecia das 70 semanas ela foi retirada da profecia das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos, então a gente faz 2.300 menos 490. Fica faltando quantos anos para se cumprir a profecia de Daniel capítulo 8? 1810. Culminando assim no ano de 1844. O que acontece no ano 1844? De acordo com a profecia de Daniel capítulo 8, começa a ação de Deus, o trabalho de Jesus como juiz. Começa o dia da expiação, o momento do julgamento. Ficou claro, queridos? A visão culmina, a de Daniel 8, o ano de 1844. A de Daniel capítulo 7 termina no ano 34 depois de Cristo. Alguns aspectos para a gente entender melhor. Tá? Falando agora sobre a profecia das 70 semanas, que é o foco do capítulo 9. O Messias, ele é esperado 483 anos a partir do ponto de partida, que representa 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos, mais 62 semanas.
Ok? 62 vezes 7. Vai dar o número de anos. Em 27 acontece o batismo de Jesus e, portanto, a unção para o seu ministério. Onde é que está escrito isso? Eu digo para você, Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. O que está escrito em Lucas 4, 18 e 19? O Senhor me ungiu para o quê? Anunciasse as boas novas, e pregasse, e curasse. O próprio Jesus faz menção dizendo o quê? Eu fui ungido para realizar o quê? Este ministério. Eu fui ungido como Messias. Lucas capítulo 4, 18 e 19, Jesus evoca o cumprimento da penúltima parte, antepenúltima parte da profecia das 70 semanas. E diz mais, na metade da semana, a expressão que a Bíblia usa é traduzida como ele é cortado. Essa expressão, ele é cortado, o Messias é cortado, é uma expressão que designa uma pessoa que foi condenada à morte. Ou seja, o Messias ele é morto. No final da última semana, termina o tempo da profecia. E aqui você precisa entender, muita gente diz aqui que a profecia termina quando Deus deixa de fazer Israel o seu povo escolhido, despreza Israel e vira-se agora para os gentios. Só que aqui tem um erro que a gente precisa cuidar para não cometer. Deus, ele não despreza Israel e os judeus. Ele amplia de tal maneira que judeus, israelitas e judeus que creem na palavra de Deus também são aceitos o quê? Como seu povo. A gente costumeiramente diz, Deus desprezou os judeus. Deus não desprezou os judeus, Deus ampliou a missão que era exclusiva para os judeus, agora é para quem? Para todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. E quais são algumas das evidências? O que acontece no ano 34 para a gente chegar a essa conclusão? Então, no ano 34, Israel explodiu além das fronteiras palestinas, no sentido da pregação do Evangelho. Paulo se converte, Paulo se torna o apóstolo do quê? Dos gentios. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Pedro recebe a visão, aquela do lençol, que mostra para Pedro que ele precisa pregar para quem? Só para os judeus? Não, que ele precisa pregar para os gentios. Tais elementos mostram uma nova aliança, mais ampla, uma aliança mais ampla. Agora a salvação não vem através do povo de Israel, agora a salvação vem através daquele que crê, sendo ele judeu, sendo ele gentil, desde que creia e aceite Jesus como seu Salvador, Senhor da sua vida. Essa é a nova aliança. Ele apenas tira a exclusividade do povo judeu e estende agora a alcunha de povo escolhido para todo aquele que aceita e crê, inclusive os gentios. Assim termina a profecia das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para que você seja o povo exclusivo de Deus. A partir desse período, o povo exclusivo de Deus é todo aquele que o aceita como seu Salvador e se torna um cristão. Não importa se é judeu, não importa se é gentil. Daniel capítulo 8 e 9, portanto, eles estão muito interligados. Salvação, por exemplo, um dos aspectos é que Daniel 8 e 9 mostra as duas etapas da salvação. Em Daniel capítulo 8 nós encontramos a necessidade de um Salvador como mediador, como sacerdote. Em Daniel capítulo 9 nós encontramos a necessidade de um Salvador como sacrifício. Em Daniel capítulo 8 nós encontramos Jesus como um sumo sacerdote. Em Daniel capítulo 9 nós encontramos Jesus como o Cordeiro de Deus. São dois aspectos, dois lados da mesma moeda. Em Daniel capítulo 9 nós falamos de um evento único, a morte de Jesus. Mas em Daniel capítulo 8 nós encontramos o começo do julgamento, que não é um evento único, não aconteceu em 1854 e parou. Ele prossegue, ele ultrapassa os limites e ele vai até o momento em que Jesus volta a essa terra. Daniel 9 liga a morte expiatória do Messias
a inauguração do seu ministério como sumo sacerdote. Assim, queridos, se a gente olhar agora para Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, nós vamos chegar a algumas conclusões interessantes. Primeiro, você vai lembrar e vai entender que o centro da Bíblia é Cristo. O personagem principal do capítulo 7, do capítulo 8 e do capítulo 9 é o mesmo. Mas em cada um desses 3 capítulos de Daniel, nós encontramos uma faceta, uma imagem diferente de quem é Jesus e do que ele representa para nós. No capítulo 7, Jesus é o Filho do Homem que recebe o domínio sobre o mundo. Ele é apresentado como príncipe, como rei. No capítulo 8, ele é o Messias sumo sacerdote que vem julgar o mundo. Ele é apresentado como mediador, como sacerdote, como intercessor. E no capítulo 9, ele é apresentado como o cordeiro sofredor. Pergunto para você, qual desses 3 que está certo? Os 3. São 3 lados do mesmo Salvador, Messias. 3 aspectos que unidos nos ajudam a entender melhor o que Jesus representa na nossa vida. E agora que nós entendemos isso, estamos prontos para tirar uma aplicação desse capítulo especial. Primeira aplicação: Jesus como Senhor da sua vida, como Rei da sua vida. Ele quer ser o Rei do seu coração. Quando a gente aceita Jesus como Senhor, a gente está disposto a aceitar suas ordens, a submeter a nossa vida e o nosso coração àquilo que Ele mandar, não importa o que seja. Segundo, Jesus como sacerdote significa que Ele intercede por você. Ele está intercedendo e nele você pode confiar. Jesus como intercessor é alguém que se compadece das minhas necessidades, que intercede por mim, que media por mim. E por fim, Jesus como cordeiro é alguém que conhece a sua dor, é alguém que pode tomar o seu lugar, é alguém que conhece o seu sofrimento e carrega o seu sofrimento sobre os seus ombros. E por fim, querido, eu quero dizer para você que nós somos privilegiados porque temos um Salvador completo, que de maneira plena, Ele sabe, Ele pode ser o Senhor, Ele pode ser o nosso intercessor, e Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, das nossas dores e das nossas lutas. Só Ele compreende você e pode responder a todas as inquietações do teu coração. Você não gostaria, neste momento, de fazer uma entrega plena, total a esse Salvador pleno, completo, que às vezes na sua vida vem como Senhor, como Rei, porque às vezes é isso que a gente precisa, que às vezes na sua vida vem como intercessor, que intercede por você, que está à destra do Pai, cuidando da sua causa, e às vezes Ele vem como sofredor, colocando sobre os seus ombros o teu sofrimento, a tua angústia. Só o mesmo Jesus, um pleno e completo Salvador, para nos atender e ser um Salvador tão perfeito para nós. Você não gostaria hoje de aceitar esse Salvador e dizer: Senhor, eu te aceito no meu coração e eu quero entregar a minha vida por completo para Ti? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, tem muita coisa para a gente aprender e se aprofundar ainda nesse capítulo 9 de Daniel. Vimos apenas vislumbres do que representa a Tua presença na nossa vida. O Senhor precisa ser o nosso Rei, porque sem Ti a gente não sabe o que fazer. O Senhor precisa ser aceito por nós como nosso mediador, porque é só através de Ti que nós podemos chegar ao céu. E o Senhor é o nosso cordeiro sofredor, porque o Senhor toma as nossas dores, as nossas lutas e os nossos sofrimentos sobre Teus ombros. E é por Tu seres um Messias tão maravilhoso, tão perfeito, tão completo, que nessa noite nós entregamos o nosso coração para Ti, pedindo que o Senhor vá conosco para casa
e pedindo que o Senhor esteja ao nosso lado, a cada momento da nossa vida. Derrama a tua bênção sobre cada pessoa que me escuta nesse momento. Nos abençoe e nos guarde. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E eu convido você para na semana que vem estudarmos aí o antepenúltimo capítulo do livro de Daniel. Nós vamos estudar o capítulo 10. Que você esteja preparado e que você venha assistir conosco. Deus abençoe.